Olá, queridos. Prazer tê-los aqui novamente. Hoje estamos aqui, eu e o Dr. André Peçanha, do Rio de Janeiro, para falarmos sobre o seguinte tema: pressão alta é doença ou traz doença? A pressão alta é uma das doenças mais comuns que afeta a nossa população. Cerca de 1 em 4 pessoas adultas são afetadas por essa doença, que é assintomática nos primeiros anos. O que isso quer dizer? As pessoas podem não sentir nada durante os primeiros anos dessa doença e já estarem com ela. E se elas não têm o hábito de medir a pressão com regularidade, elas podem estar sendo prejudicadas já pelos efeitos dessa doença, sem saber. Por que tantas pessoas estão afetadas por esse problema? Eu estou chamando aqui de doença, mas a grande dúvida aqui da nossa live, da nossa transmissão é ou não é uma doença a pressão alta? Que muita gente considera uma doença, muita gente toma remédios que considera serem necessários para o resto das vidas, que devem ser tomados religiosamente até o final das suas vidas. Quando nós sabemos, por exemplo, que índios que vivem isolados, ou pelo menos que viviam isolados da civilização, de acordo com alguns estudos científicos, esses índios não desenvolviam pressão alta. A tribo inteira, ou pelo menos uma amostra significativa da tribo foi avaliada e não foi encontrado nenhum caso de pressão alta entre índios que viviam isolados. Hoje em dia, não sei se isso ainda acontece, mas os estudos científicos que foram feitos há alguns anos atrás demonstraram isso. O que o doutor André, que é cardiologista do Rio de Janeiro, tem a nos dizer a respeito dessa questão? Tudo bem, doutor André? Seja bem-vindo. Oi, Charles, boa noite a todos aí, os nossos ouvintes, né? Ou espectadores, né? Porque estão nos vendo. Mas então, o que eu venho trazer aqui é uma ideia nova, assim, no sentido de que de onde vem a hipertensão, né? É um negócio assim, não vem do nada, né? Com certeza. Eu sempre fiquei assim, de uma certa maneira, intrigado, né? Com esse aspecto de você abre um livro, medicina ou de cardiologia ou de medicina interna, como diz, né? E no capítulo hipertensão está lá, doença de causa idiopática. O que quer dizer idiopática? Sem causa conhecida, né? Sempre achei estranho isso, que uma doença tão comum assim, depois de tanto tempo, não tivesse uma pesquisa no sentido de descobrir a sua causa, né? Depois eu vim, com a minha experiência, com o tempo passando, né? Eu vim a pensar que talvez não se tratasse de uma doença, por exemplo, como é uma doença infecciosa, tem uma causa, né? Tem uma bactéria, um fungo, um vírus, né? Conhecido, e que, ou seja, tem um fator precipitante que começa aquele quadro de doença. Na verdade, eu vejo hoje, né, que a doença hipertensiva, na verdade, é uma manifestação, uma resposta do corpo, uma condição assim do meio em que a pessoa vive, uma resposta orgânica, quase que normal ou natural, uma condição de vida, vamos dizer assim, hábitos de vida errados, né? Então a pessoa vive com uma alimentação com excesso de sódio ou de sal, vive numa condição assim de alto nível de estresse mantido, né? Nosso corpo está preparado para uma situação de estresse agudo, mas não está preparado para uma situação de estresse continuado, o dia inteiro, 24 horas praticamente. A mente da pessoa não para, né? E o que é pior ainda, o ser humano se alimentando, além do sódio, de aspectos tipo assim, proteína e gordura animal, que produzem um processo ao longo de uma cadeia de eventos, um processo de endurecimento arterial, que é chamado de aterosclerose, que, na verdade, também, como é uma resposta decorrente e natural, é um aumento da pressão. Se a gente tem um certo volume dentro de uma artéria ou de um tubo, né, que é flexível, ele gera uma pressão no seu interior. Se esse tubo fica rígido e o volume, às vezes, até aumenta, porque junto com o sal vem a água, mais volume, essa pressão sobe.
Então é importante a gente pensar que a elevação da pressão arterial sistêmica, como a gente diz, né, além de ser um dado dinâmico, não é um dado fixo, né? A pessoa diz assim, minha pressão é 14/9, como se fosse aquilo ficar dessa maneira o dia inteiro. Não, é dinâmico, depende dos fatores, né, tipo alimentação, estresse, temperatura, uma série de coisas, e muito mais levada pelos hábitos da pessoa do que por uma condição, vamos dizer, genética. Assim. Na verdade, não é. Né? Ela atinge, assim, que, conhecidamente, mais de 1/4 da população mundial. Conhecida, né? Mas, na verdade, é reflexo do estilo de vida. Entendeu? Então, eu questiono muito, a gente deve considerar isso uma doença em si, ou uma resposta orgânica, natural, a hábitos errados. Basicamente alimentares e de gestão, de manuseio, de administração do estresse das pessoas. E isso, Charles, a gente vem ainda, na sequência, conversar mais a respeito do tratamento, porque isso é uma consequência muito grande, né? Então, assim, eu quero que você também dê a sua opinião. O que você acha do tratamento? Porque eu também tenho o meu pensamento formado a respeito do tratamento, da condução que os médicos normalmente dão para essa condição de hipertensão, especialmente hipertensão leve e moderada. Não, o que você acha disso aí, Charles? Como é que você vê na tua prática sendo conduzido essas pessoas que têm assim uma pressão de 14/9, às vezes 15/10, às vezes 16, né? Que não é uma hipertensão grave e que, em geral, tomam medicamentos aí às vezes para o resto da vida, né? Com as suas consequências. Fala um pouco aí, Charles, depois eu digo o que eu penso a respeito. Eu estava pensando o seguinte aqui, que muita gente deve estar colocando o olho nessa nossa live aqui, nessa nossa transmissão, deve estar passando ali pelo YouTube, passando pelo Facebook, colocando o olho e vendo assim, o que eles estão falando? Ah, eles estão falando sobre pressão alta. Eu estava aqui imaginando, 1 em cada 4 pessoas adultas está com esse problema. Então, 1 em cada 4 pessoas que botasse o olho nessa live deveria estar entrando aqui na live para se informar. Mas eu estava imaginando o seguinte, que nem todos aqueles que estão com essa situação estão entrando aqui na live. Por quê? Porque muitos estão tomando medicação e estão com a pressão, no entender deles, controlada. Então, eles estão tranquilos. Ah, minha pressão está controlada, então por que eu vou entrar nessa live? Por que eu vou me informar sobre esse assunto? Se a minha pressão já está muito bem controlada. Mas qual o real benefício dessa pressão artificialmente controlada? Temos que levar em consideração que os remédios têm efeitos colaterais. Se os remédios só trouxessem benefícios, aí seria ótimo que a pressão estivesse controlada com eles. Mas eles oferecem efeitos colaterais. Por exemplo, tem medicamentos que tratam a pressão que causam um aumento do açúcar no sangue, ou causam uma perda de minerais pela urina. E esse aumento do açúcar no sangue, essa perda de minerais pela urina, tem repercussões em nosso organismo. Podem a longo prazo contribuir para o aparecimento de um diabetes, por exemplo. Podem contribuir para um aparecimento, por uma diminuição da imunidade em função da perda de determinados minerais que são relevantes para a nossa saúde. Então, essa redução de imunidade, esse aumento de glicemia, trazem repercussões que fazem com que o uso de remédios não traga apenas benefícios para nós. Não tragam tantos benefícios quanto a gente imagina. E nós sabemos, através da nossa prática, que as pessoas que aderem, que seguem as recomendações que são oferecidas, muitas vezes conseguem reduzir os remédios da pressão ou conseguem deixar de usar os remédios da pressão. Então, através da nossa observação clínica, nós percebemos que é uma doença
que para aquelas pessoas que seguem as recomendações, que infelizmente não são todas, mas para aquelas pessoas que seguem as recomendações, é quase certo dizer que pelo menos é possível reduzir o número de medicamentos, se não retirá-los. Qual é a sua experiência nesse sentido, doutor André? Então, Charles, e aí? Meus amigos, né, eu acho que aí está em jogo uma grande ilusão, né? Porque eu estava aqui pensando, né, você falando no tratamento, né? Então, a ideia que as pessoas têm é que é uma doença que vem geneticamente determinada, que a pessoa chega numa certa fase da vida, não tem como evitar, só que ninguém diz de onde veio aquilo, qual é a causa, né? E as pessoas tomam remédio achando que estão tratando a doença, né? Mas, na verdade, é como você falou, é uma tentativa, assim, insana de se controlar uma coisa que não se controla. E o que a gente vê na prática é que a pessoa, sob qualquer menor estresse, a pressão sobe, com medicamento ou não. Então, na verdade, se você for dar medicação para valer, para normalizar uma pressão de uma pessoa que tem a hipertensão apenas leve ou moderada, você vai deixá-la numa situação de pressão baixa que ela não vai conseguir dar conta das atividades dela. Por isso o médico tem que dar um pouco menos, para ela não ficar assim, vamos dizer, com a pressão muito baixa, e aí quando vem uma situação de estresse, a pressão sobe, continua subindo. Então, assim, o que é mais interessante é isso, não trata a causa, porque a causa da pressão alta não é uma condição genética, em mais de 80% dos casos. A causa é os hábitos errados da pessoa. Então, ninguém fala nisso, os médicos não falam, até porque a maioria também não segue esses preceitos assim dos próprios médicos de hábitos mais corretos, especialmente alimentares. Então, como é que a pessoa vai indicar se ela própria não faz ou não segue? Então, é um grande silêncio a respeito disso. Não é dito, as pessoas continuam com os mesmos hábitos alimentares e disposição ao estresse e essa coisa toda, e ficam tomando medicação para controlar a pressão. Só que, na verdade, eu tenho uma teoria pessoal, que é um pouco, assim, bem diferente do que a média dos cardiologistas falam, no sentido que o tratamento da hipertensão leve pode ser um fator de cronificação do processo. Isso é o contrário do que se pensa. Né? Por quê? Não trata a causa. E pelo conceito, só vou dar aqui uma ideia do que é o conceito da homeopatia. A gente trata pelos semelhantes. Então, se você quer tratar uma febre, né, sob a luz ou a égide da homeopatia, você dá um medicamento que na verdade é a energia desse medicamento que induz febre, para que ele induza no corpo, no organismo, uma reação contrária de reduzir a temperatura do corpo. É como se fosse assim, de uma certa maneira, uma ação de uma vacina, induz uma reação no corpo para produzir aquele efeito. Então, dá-se beladona, que é um remédio, que é uma planta que, se for ingerida, causa febre. Só que, como é só a energia dessa planta, ela induz uma reação para o organismo baixar a temperatura. Então, no caso da pressão, o mecanismo é dos contrários. Você dá uma medicação que vai reduzir temporariamente a pressão da pessoa, ou seja, vai estar induzindo uma reação do corpo a aumentar a pressão. Então, isso leva a um processo de cronificação. É o que eu sempre digo, quando começa, tanto que é uma regra, quando a pessoa começa a tomar medicação, em geral, não para mais. Porque vai fazer o corpo ficar sempre com uma tendência a elevar a pressão para combater aquele efeito artificial do medicamento. Então, na verdade, o tratamento da hipertensão arterial crônica de leve a moderada, eu não estou falando dos doentes graves, tem um percentual de pacientes com hipertensão grave, que em geral é um tipo até de paciente que a gente conhece, ele é com pressão acima de 20 e a pressão mínima diastólica acima de 12. Esse padrão de paciente, isso pode ser uma coisa geneticamente determinada e às vezes tem que usar até mais de uma medicação. Mas isso aí não chega a 20% dos casos. A grande maioria
tem hipertensão que controlaria fácil para uma mudança de hábitos dietéticos, para um esquema um padrão de exercícios físicos e talvez algumas técnicas de redução do estresse, como meditação e yoga, coisas simples e positivas para os hábitos de vida da pessoa e que não precisa de medicação e que só mantém a pressão levemente alterada pela medicação. Isso que é o paradoxo, que é a grande ilusão, que é sujeito, muita gente está aí dentro e nem sabe, entendeu? Então, Charles, são algumas visões assim um pouco fora da caixa, né? Mas eu acho importante as pessoas saberem, porque questionar isso, né? Mas, doutor, assim, a minha pressão precisa de medicamento? E como você falou, né? E os efeitos colaterais? Que essa cronificação do processo é um dos aspectos, mas especialmente no sexo masculino, assim, a questão até da função erétil, ela é muito alterada pelos medicamentos antipertensivos, assim, que tira esse aspecto, assim, fica muito no homem, assim, muito afetado, né? Então, eu vejo que esse momento, assim, do início do tratamento deve ser muito bem conversado com o médico e, se possível, com mais de um, entendeu? Com mais de um médico e procurando, assim, o médico que tenha essa visão mais fina, assim, mais que atue na causa da pressão do que realmente na consequência ou no efeito, né? Existem algumas classes de medicamento que os estudos científicos mostram que não alteram a mortalidade. Então, a pessoa está tratando só o sintoma. E quando a pessoa trata só o sintoma, ela fica tranquila, não está sentindo mais nada, né? Ela dá uma falsa tranquilidade para ela. E com essa falsa tranquilidade, ela deixa de buscar um tratamento da causa, ela deixa de se preocupar em saber o que está causando esse problema. E que muitas vezes é o estilo de vida. Muitas vezes, quase sempre. É o estilo de vida, principalmente a alimentação errada. Então ela toma um remédio, fica relaxada, porque não está sentindo mais dor na nuca, não está tendo que ir mais na emergência para baixar a pressão está amarrada ali embaixo. Às vezes ela tem esses problemas colaterais, começa a ter que levantar mais uma vez de noite para urinar, tem que ir mais vezes no banheiro, ou às vezes tem uma crise de pressão baixa, tem que sentar para se recuperar. Ou incha uma parte do corpo, tem algum efeito colateral que perturba, ou tem uma disfunção erétil, ou o sono já não fica preservado. Então, a pessoa deixa de buscar um tratamento que tenha outros benefícios. Você falou na homeopatia, se nós falarmos, por exemplo, no Ayurveda, dentro do Ayurveda existem fitoterápicos, existem tratamentos para a hipertensão, não só fitoterápicos, como tratamentos de intervenção, como massagem, como aplicação de óleo em pontos específicos do corpo, que vão tanto reduzir a pressão, como vão proporcionar relaxamento, bem-estar e redução da ansiedade e do estresse. Então, é um tratamento amplo, que não atua apenas em um aspecto da questão, ele atua em várias questões. Então, ele tem um benefício muito maior do que você ficar tratando só um número. O número era 15/10, agora o número está 12/8. E daí? Qual é o benefício além disso que você está ganhando? E você não está falando dos potenciais malefícios, né? E já tem estudos mostrando que pacientes diabéticos bem, assim, entre aspas, bem tratados, ou seja, com a glicemia normal ou até menos, tem mais risco de ter eventos até com mortalidade do que os pacientes que têm até um açúcar um pouco alto. Essa contrapartida para a hipertensão ainda não tem estudo comprovando, mas eu vejo que eu tenho muito mais facilidade de conduzir um hipertenso leve sem medicação do que um que já começou a tratar. Porque o que a gente vê é que há complicações de queda da pressão, como você falou,
são muito mais graves do que uma hipertensão leve. Eu já vi um caso de até um médico em que ele foi para o hospital, entendeu? Em função de um quadro de um ataque isquêmico transitório, que era uma coisa assim, vamos dizer, de certa forma frustra, não era um quadro grave, ele estava com uma dormência em um membro superior, chegou no hospital, estava com a pressão um pouquinho alta, tipo 17/11, não é nada demais para a faixa etária dele, e para a condição de estresse em que ele se encontrava, né? E preocupado com a situação dele. E eu sabia disso, eu falei, não vá para o hospital. Toma 2 aspirinas, que eu achei que era, e realmente era, um quadro evoluindo para um ataque isquêmico transitório, assim, uma coisa isquêmica e não hemorrágica, vamos dizer assim. Mas, em resumo, chegou no hospital, deram-lhe um remédio para baixar a pressão baixou demais e ele fez um AVC ali, um derrame na cara do médico, entendeu? E o quadro se tornou muito pior. Então, eu tenho mais preocupação com o paciente tratado, às vezes agressivamente, seja para pressão alta ou diabetes, do que um paciente não tratado, se o quadro não for grave, logicamente, mais uma vez dizendo. Se for uma hipertensão grave, se for um diabético com uma hiperglicemia muito acentuada, com risco de coma, diabetes, isso é outra história. Mas todo médico que tem experiência sabe que a hipoglicemia, o açúcar cair, é muito mais grave do que o açúcar subir um pouco. Isso é pelo tratamento. E ninguém fala da causa. A causa, gente, é muito simples. Comida, para simplificar. Simplificar a história. É comida. Todas essas doenças, a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? É um nome genérico para essas doenças ligadas aos hábitos de vida. Elas têm a base na alimentação, no que as pessoas comem. Não estou falando aqui que eu e Chaves, que a gente coma de maneira perfeita, não é isso. Mas é preciso ser dito a verdade. A base é a comida. Tem um médico americano chamado John McDougall, que é uma pessoa assim que eu admiro muito. Desde o início eu comecei a prestar atenção nesse aspecto da medicina, do estilo de vida, eu acompanho esse médico. E ele tem um site assim super produzido e tal, e num cantinho assim superior direito tem lá pequenininho entre aspas, it's the food. O problema é a comida. É simples. Mudou isso, não tem mais diabetes, não tem mais hipertensão. Se chegar num ponto de realmente ter uma alimentação baseada em plantas, né, plant-based, como a gente chama, e o colesterol chegar a 150 ou menos, naturalmente, sem remédios, isso está livre de infartos e derrames. Então, isso é a verdade. Então, eu estou aqui, junto com o Chagas, a gente está iniciando aqui esse trabalho, né, em que a gente vai focar, hoje foi só um dos aspectos, né, vamos trazer aqui, na semana que vem, o doutor Alberto Gonzalez, que também é um pioneiro nessa área, um visionário mesmo, e vamos estar aqui passando para vocês como é simples mexer com isso, entendeu? A gente não está aqui determinado, genética não é destino, entendeu? Porque nossos pais se alimentavam de maneira errada e tiveram essas complicações, não é obrigado a gente ter as mesmas hoje, basta a gente seguir hábitos diferentes deles. As doenças são concentradas verticalmente nas famílias, não é pela genética, não. É pelos mesmos hábitos. A gente come ou comia como nossos pais. Quer ter resultado diferente? Não vai ter, né? Isso aí, Charles. Eu já atendi alguns pacientes com doenças crônicas e eu perguntei para eles, você faz vários anos que você renova receitas para pressão alta, para o diabetes? Daí a pessoa me diz, sim, faz vários anos. Você já passou por vários médicos que renovaram as suas receitas? Sim. Quantos médicos já falaram sobre alimentação com você? E eu nem fiquei surpreso, mas já ouvi respostas do tipo, nenhum. Então, que tipo de medicina nós estamos fazendo? A medicina dos remédios? Todos os outros recursos que nós temos à nossa disposição, aconselhamento, orientação alimentar, orientação de exercício, orientação de sono,
orientação de controle do estresse, orientação de controle das emoções, orientação de boas relações, bons relacionamentos. Tudo isso não serve para nada. Ah, mas não tem estudo científico. Mas a gente não pode usar o bom senso se não tiver um estudo científico, a gente vai ficar amarrado em estudo científico. E também gostaria de dizer para aquelas pessoas que adoram estudos científicos, que amam, que dormem talvez com estudos científicos, são livros de cabeceira os estudos científicos, apenas 10% de toda a medicina que é praticada, da medicina da cardiologia ou de áreas onde há mais estudos científicos, apenas 10% são apoiados, né, os conhecimentos são apoiados por estudos científicos de categoria mais alta. 90% de uma medicina baseada em evidências não é apoiado por estudos científicos de grande qualidade. Ou seja, bom senso. Então tem que se usar o bom senso. Então nós não podemos usar bom senso para orientar as pessoas a ter uma alimentação melhor, a dormirem melhor, a fazerem alguma atividade física, a controlarem suas emoções, controlarem o seu estresse. Não podemos usar o bom senso. Vamos ficar só amarrados a remédios? Vamos reduzir a medicina a remédios? Que tipo de medicina que nós estamos fazendo? Se o pai da medicina, que é Hipócrates, que nós fizemos um juramento quando nós nos formamos médicos, fazemos um juramento lembrando de Hipócrates, o pai que é considerado o pai da medicina. Ele dizia: faça do seu alimento o seu medicamento. E nós, médicos, hoje, esquecemos do que o pai da medicina disse. Isso é lamentável que isso está acontecendo. A medicina precisa mudar. Nós não estamos querendo dizer aqui que remédios não têm o seu lugar. Com certeza tem. Mas não deve ser o lugar principal. O lugar principal na medicina das doenças crônicas e degenerativas deve ser o estilo de vida, principalmente as 6 letras que o doutor André comentou. Comida. Isso aí, meu amigo. Concordo integralmente. E esse aspecto aí que você falou, só para a gente concluir, né, Charles? O médico não fala porque ele não sabe. Isso é uma coisa muito séria, isso aí, né? Ele não ouve isso na faculdade, ele não ouve isso na pós-graduação. E quando ouve errado. E depois tem todo um trabalho, isso é uma coisa que é delicado de dizer, mas é a realidade. Toda a estrutura do pensamento médico é moldada por interesses muito aquém da ciência, muito aquém. E são basicamente ligados assim à indústria mesmo, à indústria farmacêutica, que vem assim presente nos congressos, no pensamento médico mesmo. Então, eu vou dizer até que eu mesmo, durante muitos anos da minha vida, da minha prática como médico, fui médico trabalhando para a doença. O que você falou, basicamente, é o Instituto da Medicina da Doença. Fazem hospitais que são catedrais às doenças. Tem o Hospital do Coração, na verdade, as doenças do coração. Tem até o Hospital do Cálculo Renal. É uma apologia à doença. Porque isso dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Assim, você tem ideia assim, do volume de dinheiro que gera, por exemplo, o tratamento oncológico do câncer. É muita grana mesmo. Então, e da hipertensão, que é o tema nosso aqui. Se você imagina, se 1/4 dos seres humanos tem conhecimento de que tem a pressão alta e tem que tomar remédio, olha o volume de dinheiro que isso envolve. Né? Então, Charles, isso aqui eu vejo assim como um primeiro capítulo, né, de uma série de abordagens que a gente vem fazer no sentido de esclarecer mesmo, né? Porque o que a gente está buscando aqui é esclarecer, é trazer a verdade, conscientizar as pessoas, né? Que é muito simples e está na mão de vocês. O médico não tem esse dom assim de promover saúde dessa maneira que a gente está acostumado, que é com remédios, como o Charles falou, com procedimentos e cirurgias. Na verdade, isso é para doença aguda, gente. A medicina evoluiu muito com as guerras e tudo, para tratar doenças agudas, para não deixar a casa cair.
com frequência salva vidas. Mas no contexto das doenças crônicas, o caminho é oposto. A solução está do outro lado da nossa mesa aqui, é quem está na nossa frente. Quem tem que decidir pela saúde 3 vezes por dia é a pessoa que está na nossa frente aqui, são vocês. Isso aí, Charles. É isso aí, pessoal. Isso aí, doutor André. Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Gostaríamos de lembrar aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo que eu, doutor André, e mais convidados e outras pessoas da nossa equipe da Clínica Vegetariana estaremos todas as segundas-feiras, às 19 horas, fazendo uma live, promovendo o estilo de vida saudável relacionado a algum tema, né, algum tema especial. Hoje foi o tema da hipertensão, da pressão alta. Semana que vem nós teremos a participação do Dr. Alberto Gonzalez, autor do livro Lugar de Médico é na Cozinha. Ele ficou de participar hoje, mas teve alguma intercorrência na vida dele e não pôde estar aqui hoje conosco. Então nós escolhemos esse tema, que consideramos que é um tema muito importante, dado um grande número de pessoas que têm esse problema. Mas a questão de falar de uma doença ou de outra, até de certo modo irrelevante, porque a grande causa de todas as doenças crônicas é a mesma. Então, por que nós temos que nomear doença X, Y ou Z? Não faz muita diferença. Nós temos que saber qual é a causa. Muitas vezes as pessoas e os médicos se preocupam em descobrir qual é a doença que o paciente tem. Eu, doutor André, nos preocupamos mais em saber qual é a causa dessa doença que o paciente tem. Até às vezes, antes de saber qual é a doença, é mais importante saber a causa, porque nós vamos poder atuar, né, na doença e não vamos precisar ficar esperando exames para passar o tratamento para o paciente. A gente já dá o tratamento no primeiro dia. A gente já passa o tratamento no primeiro dia, porque a gente já vê que é a causa. É só perguntar o que o cara come no café da manhã, no almoço e janta, que você já sabe qual é a causa. Então, fica... que o tratamento é o mesmo para todos também. E aqui a gente pode até trazer já um tema, né, Charles? Eu proponho a gente falar o que é a verdadeira prevenção das doenças crônicas. Não vamos falar hoje, não. Vamos deixar isso para um tema. O que é a verdadeira prevenção, que eu chamo de prevenção primordial? Posso adiantar que não é fazer exame, viu? Não é fazer exame. Não é checar. Posso adiantar isso. O Odair Nunes Amorim, que está participando aqui da nossa transmissão, ele comentou aqui que ele foi a 2 cardiologistas esse ano e nenhum perguntou sobre alimentação, eles só passam remédios. Exatamente aquilo que você estava falando. E a gente pode lançar uma moda também, já que o cardiologista não pergunta o que o paciente come, vamos aqui então dar uma ideia. O paciente deve perguntar ao cardiologista o que ele come, para entender por que ele não fala de comida. É muito simples, é um pouco por aí também. Né, Charles? É isso aí, muito obrigado a todos. Tenham um excelente final de dia, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde. Tchau, tchau. Tudo de bom aí para todos, saúde para todos nós. Abraço, Charles, grato aí, tá? Abraço, André, valeu.